Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast. Eu sou a Malu, tô aqui hoje com o Thiago. Tudo bom, gente? Boa tarde. E o nosso convidado de hoje é um professor da rede pública municipal, tanto de Duque de Caxias quanto do Rio de Janeiro, o Cristiano Tavares. Tudo bom, Cristiano? Tudo bem, meu amor. Boa tarde. Obrigado pelo convite, tá? Tá sendo um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Então, para a gente começar do início, conta um pouco da gente sobre você, pra gente, sobre você e a sua trajetória. Então, eu sou, como muitos da minha época, década de 80, né? Sou de uma família pobre, pessoas trabalhadoras, família grande, 6 filhos minha mãe teve com meu pai, mas infelizmente meu pai faleceu muito cedo, então minha mãe ficou sozinha com 6 crianças para criar. E na década de 80 você deve imaginar a dificuldade que foi com 6 filhos, uma mulher sozinha, a dificuldade que foi para ela nos criar. É. Por conta disso, a gente teve que começar a trabalhar muito cedo, né? Foi algo meio que não tivemos muita escolha. Então, a partir de 8 anos de idade, eu já estava trabalhando. Já estava na rua vendendo doce, fiz muitas outras coisas. Por exemplo, eu trabalhei como vendedor de cachorro-quente e hambúrguer, trabalhei como ajudante de pedreiro, ajudante de pintor de obra, ajudante de mecânico, ajudante de borracheiro, trabalhei como balconista de padaria, ajudante de padeiro, padeiro, trabalhei como ajudante de garçom, garçom, ajudante de cozinheiro, cozinheiro, vendedor, que eu lembre, deve ter mais coisa. E durante todo esse período eu Caramba. sempre estudei, sempre estive na escola e sempre foi claro para mim que tudo isso era passageiro, que, que eram etapas que eu precisava concluir para fazer o que eu realmente queria, que desde sempre foi dar aula. Então, apesar das dificuldades, apesar de tudo que eu passei, eu tinha muito claro na minha cabeça que eram etapas a serem cumpridas, necessárias, para que eu conseguisse fazer os cursos que eu queria, a formação que eu queria para fazer a profissão que eu escolhi desde bem cedo, que era ser professor. Então, essa é um pouco da minha história. Então não houve assim muito apoio da sua família, né? Em termos de estudo, né? Porque você sempre precisou trabalhar para poder correr atrás, mas ao mesmo tempo você também estudou muito, como você falou, né? Nos horários que você conseguia, né? Sim, na verdade, essa questão a gente estava brincando aqui antes de começar, né? Da questão de eu trabalhar muito, 3 turnos, manhã, tarde e noite, Sim. meio que isso aí já é meio que natural para mim, porque eu sempre trabalhei 2 turnos e estudei um. Realmente minha família não me deu muito apoio no sentido de incentivar a estudar, Aham. porque eu sou o primeiro a me formar na família como Caramba. universitário, o primeiro a entrar na faculdade, Caramba. e eles não me deram apoio assim, porque também não tinham essa ideia da importância de Sim. estudar. Mas eles foram a base para eu estar aqui, né? Porque os meus 3 irmãos mais velhos não foram para a faculdade e somente eu consegui. A partir de mim é que houve a oportunidade realmente de terminar os estudos, de pensar em fazer alguma coisa. Então, assim, sim, não tive apoio direto, incentivo para entrar na faculdade ou fazer nada, mas sem eles também não estaria aqui. Não, Então, com certeza. tem as duas coisas, né? Quanto a escolher ser professor, foi algo natural para mim, porque diante dessa vida que eu levava, que obviamente não é interessante para nenhuma criança, jovem, adolescente, Foi um desafio. mas foi necessário na minha vida. Durante todo esse período, um desses períodos, eu estava na escola. E era o momento do dia ali em que tudo fazia sentido, porque era onde eu gostava de estar, era onde eu conseguia me destacar como aluno, era onde as coisas faziam mais sentido, era a escola, né? O resto eu sabia que era passageiro. E por estar na escola e a escola fazer sentido, foi meio que uma escola óbvia para mim eu querer voltar
para esse ambiente, para esse lugar que me deu tanto, inclusive a consciência que minha família não foi capaz de dar, infelizmente, da importância de estudar, de estar ali batalhando para estudar. Foi natural para mim a escolha de voltar para esse lugar como professor. Foi por isso que tão cedo eu escolhi ser professor e tinha bem claro o caminho traçado que eu queria. Apesar de fazer todas essas coisas aí que eu falei, ter todas essas profissões, eu sempre foi muito claro para mim que elas eram passageiras para eu chegar a ser professor, que era a minha escolha desde sempre. E como você disse, né, que sempre quis ser professor, então como começou, a sua trajetória acadêmica? A partir de que momento, você falou assim: "Ok, eu preciso fazer isso, seguir esses passos". O que que você fez para chegar e ser o professor que você é hoje? Então, a princípio eu tinha na minha cabeça que eu seria professor após fazer a faculdade. Então, ali no meio desse caminho aí, eu pensei, vou fazer o ensino médio, terminar o ensino médio, eu vou escolher uma profissão. Eu sou apaixonado por história e acreditei a princípio que eu faria história, tá? E ainda sou apaixonado por história. Mas eu trabalhava nesse período numa padaria, eu era balconista e ajudante de padeiro nessa padaria. Trabalhava em 2 horários lá e estudava, era bem corrido já. Eu chegava 10 horas da noite na padaria para fazer o pão, que o pão que a gente come de manhã começa a ser feito de madrugada. Trabalhava de 10 da noite até as 5 da manhã. Só que o padeiro lá era legal e às 3 da manhã, quando a gente terminava mais ou menos o serviço, ele deixava eu dormir. Às 7 eu acordava, ia para a escola de 7h30 às 11h30, passava em casa, almoçava e às 2 horas eu voltava para a padaria porque eu era balconista de 2 às 8. Então era jornada dupla de trabalho e ainda estudava. Estando na padaria como balconista, um dos meus clientes lá, ele era professor do curso normalista Heitor Lira ali na Penha. E a gente sempre conversava muito, era um freguês que todos os dias tomava café da manhã lá, e eu servia muito a ele. E a gente conversava e ele falava que era professor, eu fazia perguntas sobre a profissão. E ele falou: por que você não. Você tá fazendo o quê? Tá com que idade? E na época eu tinha 15, 16. Aí eu falei: não, tô indo pro ensino médio agora. Ele falou: por que você não faz normal então? Já que você quer ser professor, já começa logo cedo, faz o normal. Aí eu falei: mas onde é que é essa escola? Lembrando que nessa época, pessoal, a gente, para arrumar a escola no ensino médio, a gente dormia na fila, a gente ficava de madrugada esperando, a mãe tinha que ir lá. Mas graças a Deus, esse meu cliente, amigo, falou: não, pode ir lá na escola, amanhã leva seus documentos que eu vou fazer sua matrícula lá. E foi assim que eu entrei como normalista, né? Como fazer o curso normal. Então a minha ideia de ser professor a partir da faculdade meio que foi adiantada para o ensino médio. Eu fiz o curso normal de formação de professores na Escola Estadual Heitor Lira, e a partir do terceiro ano eu já comecei a trabalhar. A partir do Caramba. terceiro ano eu já comecei a trabalhar em escola particular. Eu fiz uma entrevista numa escola particular e a diretora, o diretor de lá na época, tinha 3 ou 4 vagas, uns 8, 10 candidatos, e eu fui um dos escolhidos e comecei a trabalhar nessa escola particular. Ali começa a minha vida como professor. Quer dizer, na verdade começa antes, né? Porque no segundo ano eu comecei a fazer estágio. E aí eu fazia estágio numa escola pública chamada Monsenhor Rocha, ali na Penha. E para minha sorte, ou para o meu azar, a professora da turma de quarto ano, ela ficou muito doente e a turma meio que estava sem professor ali. E a diretora falou: olha, a professora vai ficar ausente aí mais de um mês e meio, porque ela está muito mal, e tal, está no hospital. Teria como tu ficar com a turma aí, a gente vai te ajudando. E foi assim, meu primeiro contato com a turma que era para ajudar foi já ser professor de cara. Aí meio que assumi, eu e a Juliana, era uma colega que fazia estágio comigo, eu e Juliana meio que assumimos a turma. Foi no tranco ali e Caramba. ficamos um mês e meio ali com a turma e foi Isso foi, difícil, mas foi ótimo, né? essa foi a confirmação, né?
não tinha jeito, né? E ali pegou no tranco, porque não tem jeito. Você acaba de chegar numa escola, por mais que você tenha estudado, você goste, você vai ali para ajudar, você não vai ali para ser professor. Você é Exato. estagiário, você ajuda aqui, É, ajuda ali. Mas pegamos a turma, ficamos um mês e meio, a missão foi cumprida, a professora voltou e deu tudo certo. caramba, que experiência, né? Estágio. Pode ser, legal. E como foi cursar o ensino médio normalista, né, de formação de professores, que foi majoritariamente composto, né, pelo público feminino, né? Então, é, hoje em dia tem uma porcentagem de homens bem maior. Quando eu entrei, Aham, realmente eram poucos, sim, né? Caramba. poucos a ponto da gente juntar quase todo mundo para formar um time de futebol para jogar com outras escolas. E era difícil, era Caraca. difícil. A gente tinha ali 8, 9 e a gente jogava. Mas meio que também foi um período em que abriu-se essa, essa porta para os homens, e isso no primeiro ano. No segundo ano já conseguimos fazer um campeonato com 4 times de homens, e o terceiro ano já tinham muito mais. Foi meio que ele foi um dos primeiros, mas meio que normalizou ali a ideia de meninos estudarem para ser professor nesse período, e entraram muitas pessoas. Inclusive, eu tenho vários amigos até hoje. Estava jogando bola hoje de manhã com 4 ou 5 deles, que também fizeram normal comigo. Então, assim, meio que na minha época, meio que normalizou a ideia de menino fazer o curso normal. Realmente, 99% de meninas, não, nunca tive nenhum problema, era tranquilo, nunca atrapalhou, nunca. Não teve grande influência. Só na questão mesmo da gente querer jogar um futebol, que era bem difícil. Entendi. Que a gente sabe que, querendo ou não, né, o curso de normalista, ele é voltado para o ensino fundamental, né? E, de certa forma, esses anos iniciais existe uma certa relutância de ter professores homens, né, nesse princípio da formação, né? Do primeiro ano, segundo ano, crianças muito pequenas. E, né, como o Thiago falou, o curso de o normalista, ele é majoritariamente composto por meninas, né? Pelo público feminino. Apesar de, como você bem disse, temos, né, mais o maior, né, um aumento do público masculino, mas Sim. ainda assim tem essa certa barreira, né, de certas Uhum. escolas aceitarem professores homens nessa faixa etária do ensino fundamental. Sim. Eu acho, diante das minhas experiências, né? Assim, falando um pouquinho das minhas experiências, eu após o curso normal, eu fiquei 6 anos dando aula em escola particular, e nesse período eu também fiz a minha faculdade, que é de língua portuguesa, com a licenciatura, e a licenciatura também para literatura brasileira e portuguesa. Dentro desse período aí que eu entrei, também normalizou a ideia de um professor homem dando aula para crianças pequenas. Quando eu entrei eram bem poucos, não são tantos assim ainda, mas já é bem mais comum, tá? Comigo nunca houve resistência, né? Nunca teve nenhum tipo de problema de rejeição, nunca tive nenhum problema com os pais, ou algum tipo de fala que pudesse atrapalhar o meu trabalho. Foi sempre tudo muito tranquilo. Mas, realmente, nos primeiros anos, principalmente, eu sempre recebia as turmas lá de quinto ano, dos alunos que estavam reprovados há 3, 4 anos, meninos de 14, 15, 16 anos, do meu tamanho, porque tinha essa ideia assim: ah, não, você é homem, você vai dar conta. Era meio velado, meio falado, mas realmente, nesse sentido, as escolas ainda
por mais que tenha naturalizado muita coisa, elas ainda resistem a botar, por exemplo, na educação infantil, Sim. entendeu? É, falando, Geralmente pegam os alunos maiores. uhum. Falando nisso, né, você falou que nesse momento você entrou na graduação. Então, nessa parte acadêmica, quais foram, e junto com a sua atuação, quais foram as principais dificuldades que você teve ao longo tanto da sua formação quanto da sua atuação como professor? Então, ter feito o, o curso de normalista, quem faz o curso de normalista tem uma vantagem absurda sobre quem não faz e quer dar aula. Quando você faz o curso normal, você sai extremamente qualificado para ser um professor. Claro que sempre com muito ainda a aprender, início de carreira, mas os conceitos trabalhados lá, as coisas que a gente trabalha no curso normal, dão uma base, uma sustentação muito sólida, muito mesmo, para quem quer ser professor, tá? Porque antecipa coisas que acontecem em sala de aula, antecipa conceitos de ensino-aprendizagem que a faculdade nem sempre dá conta de dar conta, devido a você ter muitas disciplinas e às vezes você ter pedagogia um e 2 e tá bom, entendeu? Então, na faculdade, as questões pedagógicas de ensino-aprendizagem, na minha opinião, são extremamente falhas, muito falhas. Enquanto que no curso normal não é perfeito, óbvio, mas está muito mais próximo das práticas do que das teorias. Enquanto que na faculdade está extremamente baseado em teorias e absolutamente nada de prática. Então, tem um termo que eu costumo discutir quando eu falo sobre isso, é que assim, a faculdade, ela meia que é um curso de natação, fala tudo sobre natação, todas as modalidades de natação, sem nunca te levar numa piscina. E aí, É, quando você chega numa piscina, você é jogado lá na sala de aula, alguns se debatem, acabam chegando na borda, continuam estudando e dão conta, outros literalmente afundam, tá? Existem colegas que fizeram faculdade comigo e que não querem saber de sala de aula de forma nenhuma, porque são jogados na sala de aula com muita teoria, mas nenhuma prática, e às vezes isso se torna assustador. Então, assim, para mim ter feito o curso de formação de professores, o curso normalista, me deu uma vantagem acadêmica na faculdade, já que eu escolhi língua. Ah, falando sobre a língua portuguesa, você lembra que eu falei que eu sou apaixonado por história? Por que não escolhi história? Porque nesses 6 anos em que eu dei aula no colégio particular ali, estava pensando em qual faculdade fazer, eu percebi que, assim, sim, eu sou apaixonado por história, mas agora eu sou um professor. E eu preciso saber um pouco mais sobre a minha língua. Eu percebia que eu ainda tinha dúvidas, falhas no ensino da minha língua que eram significativos. E aí eu falei, cara, eu vou fazer primeiro língua portuguesa para me aprofundar, foi para ter mais interessante. segurança, e depois eu vou para a história, né? Mas a vida é a vida e eu ainda não voltei para a história. Na verdade, eu voltei, fiz 2 períodos à distância na UF, mas não me adaptei à distância. E aí É complicado. não me adaptei de verdade, assim, eu preciso estar na sala de aula, eu já falei isso, vou repetir, a sala de aula é meu lugar, não é o computador, não é a tela todos os dias, pode até ter um pouco de tela, pode até ter um pouco de computador, mas todos os dias, sem contato com pessoas, sem olhar para o professor, sem sentir ali o que está acontecendo. Eu tenho inclusive mania de sentar lá no fundão, né? O pessoal fala, ah, a galera da bagunça, nada, eu sou CDF. Sou CDF, sempre sentei no fundão, porque eu queria ouvir todo mundo, queria saber tudo o que estava acontecendo na sala, queria aprender ao máximo, entendeu? Sempre fui CDF e sempre sentei no fundão para participar. Então, assim, tá em stand-by a continuidade dos estudos
em história. Então, essa vantagem acadêmica que eu tinha foi muito positiva para mim na faculdade, porque era claro para mim os objetivos do professor. Quando o professor começava a dar aula, quando o professor passava as matérias, quando ele dizia quais livros eram para ler, o que a gente ia fazer, já sendo professor, na minha cabeça era muito claro onde ele estava, aonde ele queria chegar, a ponto de eu me formar com CR 98, Caraca. porque tem um professor que não dá 10. Por isso É. eu formei com CR 98. Não Então, botou enquanto o unidade, cara já tira o ponto ali. a aula, enquanto o cara estava ali explicando, eu meio que já sabia onde ele queria chegar e, portanto, eu já sabia o que ele ia perguntar, de tal forma que eu fazia um resumo de 8 a 10 perguntas e todas as vezes aquelas perguntas caíam nas provas e no trabalho, todas as vezes. Então eu sempre acertava tudo, eu sempre conseguia ir muito bem, graças a Deus. E fui chamado para ser monitor no terceiro ou no quarto período. E isso também foi maravilhoso, porque funcionava da seguinte forma: a professora dava a matéria e eu ia no horário da tarde, era noite, e eu ia no horário da tarde para tirar dúvida dos alunos. Isso me obrigava, obviamente, a estudar muito mais que todo mundo. Eu não podia tirar dúvida com dúvidas. Então eu sempre estava perto dos professores, estudando muito, tirando muitas dúvidas, porque eu também ajudava os outros alunos que tinham dificuldade. E deu tão certo que mudou. Os professores começaram a adiantar as aulas, eu adiantava as aulas, e as aulas deles, principalmente de fonética e de fonologia, com a professora Maria Helena, eu dava aula, eu explicava o conteúdo, e ela tirava as dúvidas na sala e aprofundava. Caramba. Então, assim, para mim foi maravilhoso esse período, porque eu estudava pra caramba com elas, ela era maravilhosa, um anjo na minha vida também, assim, eu tive muitos anjos na vida, esqueci de falar disso. Gente, eu sempre dei muita sorte, assim. Se lembra do rapaz que me levou para o Heitor Lira? Sim. São dezenas deles, assim, que passam pela minha vida e que sem eu pedir, sem eu, Dando sem eu falar direcionamento, né? nada, querem me ajudar, querem me direcionar, me dão conselhos e querem fazer o bem, me ajudam. Então, assim, eu estar aqui hoje também é muito graças a essas pessoas que passaram na minha vida, e são muitas, tá? Deus foi bem bonzinho nesse sentido para mim, porque muitas pessoas me ajudaram mesmo durante todo o processo. Na faculdade, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de grana, né? Apesar de trabalhar e eu tinha as dificuldades da vida, então às vezes nem dinheiro de passagem eu tinha para ir. E tinha uma amiga que morava perto, que me buscava, falava: Não, vou te dar carona, não vai faltar não. E isso aí foi comum na minha vida, pessoas que queriam me ajudar ali e me ajudaram muito. Então, também, se hoje eu estou aqui fazendo o que eu gosto e sou feliz também, é muito graças a essa sorte de ter pessoas que passaram pela minha vida. Sim. E quão importante você acha que é você trabalhar com o que você gosta, sabe? Então, cara, hoje a vida ela tem uma velocidade, hoje a vida ela tem uma demanda tão grande, que se a gente parar para pensar, a gente muitas vezes passa mais tempo no trabalho e com as pessoas do trabalho do que em casa. Eu, por exemplo, eu saio de casa, eu acordo 6 da manhã, saio de casa por volta de 6h30, 6h40 para levar meu filho na escola, que ele pega às 7. Vou direto para Caxias, que lá eu pego 7h30, e só chego em casa às 10 horas da noite. Eu Uau. fico de 7 horas, 6h40, 7 horas, que é a hora que eu saio de casa, até 10 horas da noite fora da minha casa. Eu só fico na minha casa de 10 às 6, basicamente para dormir. É. E os finais de semana.
né? Então, também sempre ficou muito claro para mim que o ambiente de trabalho era um fator determinante para minha saúde física, mental. Então, assim, fazer o que eu gosto, eu acho que faz com que nesse mundo bem louco que a gente vive, cada vez mais veloz, com demandas cada vez maiores, com cada vez mais violência e todas as coisas que atravessam as nossas vidas, eu acho que faz uma diferença enorme para que eu me sinta uma pessoa minimamente feliz, minimamente realizada. Eu acho que se eu às vezes eu imagino, né, a minha vida, pessoas próximas tiveram caminhos diferentes, eu fico imaginando minha vida, podia ter sido assim, trabalhar no escritório, começar como office boy, e aí ia supervisor, ia gerente, ia gerente geral, e essas coisas que acontecem com muitas pessoas, até poderia acontecer comigo, mas eu sinceramente não sei se eu me sentiria tão bem como eu me sinto dando aula. Então, assim, para mim é fundamental que eu esteja dentro da escola, que eu esteja dando aula, que eu sinta que, de alguma forma, eu estou devolvendo para a escola, estou devolvendo para os alunos que passam por mim um pouquinho do que a escola fez por mim e pela minha vida. Que na década de 80, você falar que uma criança de 8 anos vendia bala na rua, acredito que poucos apostariam que ele faria uma faculdade, seria um funcionário público de carreira e que estaria trabalhando em duas prefeituras e seria feliz. Então, assim, e o que me deu isso foi a escola. O que fez eu aguentar todo esse tempo em que eu fiz muitas coisas que eu não gostava, algumas até gostava, mas que não eram o meu sonho, Uhum. foi a ideia de que em algum momento eu estaria fazendo o que eu gosto, que é dar aula, que é estar na escola, tá? Então, assim, eu acho que é fundamental quando uma pessoa vai escolher uma carreira, ela precisa muito pensar no futuro dela daqui a 20, 30 anos, não agora. Porque é comum hoje as pessoas falarem assim: vou sair da educação e vou trabalhar como vendedor porque ganha R$ 1.000 a mais. E o que importa é dinheiro. Olha, daqui a 10 anos você não vai se. Dinheiro sempre é importante, tá, gente? Quanto mais, melhor, por favor. O professor precisa de. Sem Professor precisa romantizar. de 1.000% de aumento, pelo amor de Deus, não estou falando isso. E eu sou trabalhador, não é vocação, não. Eu sou trabalhador e preciso do meu salário e luto pelo meu Ah, salário. concordo. E sempre vou lutar, faço greve, faço tudo que for necessário para lutar por salário, condições de trabalho, escola de qualidade, com condições de trabalho, tudo isso. Mas o que eu estou dizendo é que conforme o tempo passa, só o dinheiro é importantíssimo, mas só o dinheiro não vai te deixar feliz. Sim, é Isso eu posso te importante. garantir. Só o dinheiro não vai. Se você puder associar uma carreira em que tenha o dinheiro e o que você gosta, melhor. Mas se for para escolher uma carreira, pensa direitinho, porque é para sua vida. E vai ter momentos em que você vai precisar minimamente ser feliz com o que você faz, ou você não vai aguentar, né? A gente vê aí hoje a quantidade de pessoas que saem para ser Uber e saem para ser funções, infelizmente, sem nenhum tipo de qualidade de garantia, né, de trabalho, é enorme. E muitas vezes acontece por isso, porque a pessoa escolheu uma coisa que ela não queria, na verdade. Às vezes o pai escolheu por dinheiro, escolheu por outras questões. Então, assim, pense bastante, bastante mesmo antes de escolher o que você quer ser. Sim. A gente falando sobre fazer o que gosta, né? Eu lembro, se eu não me engano, foi ano passado. Eu fui junto acompanhar a minha mãe, né? No Fala Peja que teve lá na de Lermando Cruz. Se eu não me engano, você também estava. Sabe? E eu lembro do
de ver você falando e o quanto de carinho que você tem, né, como professor orientador, por estar engajado no projeto, por participar e acompanhar. Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente o que te levou, o que foi o seu interesse de chegar na EJA e de trabalhar com a EJA, né, ou o PEJA. Então, falando um pouquinho sobre minha trajetória, assim, quando eu termino a faculdade, eu falei, eu não tinha um centavo, dificuldade financeira sempre foi grande. Falei que às vezes não tinha dinheiro nem de passagem, apesar de já estar dando aula, escola particular, geralmente o salário não é muito legal. E aí eu falei assim, gente, eu preciso agora ganhar dinheiro, né? Eu preciso ter uma forma de ganhar uma grana. E os concursos públicos na época eram o caminho mais rápido, assim, para você conseguir ter um emprego, uma garantia de que não ia ser mandado embora, um salário minimamente justo, justo não, que não é justo, minimamente para você sobreviver. E aí foi o que eu fiz. Eu falei, olha, eu vou fazer os concursos. E aí, o primeiro que eu fiz foi para a Prefeitura de Mesquita. Eu passei, fiquei lá 3 anos. Nesse período eu passei para o Estado, Belfor Roxo, mas eu não fui, porque eu também passei para Caxias. E o salário de Caxias na época era bem maior. E aí eu fiquei em Mesquita e em Caxias. Após esses 3 anos, abriu para a Prefeitura do Rio. E aí eu fiz para a Prefeitura do Rio, porque Mesquita fica um pouco longe de onde eu moro. Eu moro em Olaria e ficava bem longe. Então eu fiz para a Prefeitura do Rio para trabalhar próximo de casa, já que Caxias não é tão perto. A segunda eu queria mais perto de casa. E aí eu também consegui passar, graças a Deus, e saí da Prefeitura de Mesquita e vim para a Prefeitura do Rio. Eu escolhi a escola Clóvis Bevilacqua, aqui em Olaria, perto ali do ladinho do Cacique de Ramos. Quem quiser ir lá conhecer, tô lá todos os dias, Pô, legal, eu já tá? fui, acho que eu já passei lá. É porque eu moro em Ramos. Ah, pode ir lá me ver, tô lá todos os dias. É muito difícil um dia que eu não tô lá. De 6 às 10, só me procurar lá que eu tô lá. Então eu escolhi a Clóvis. Eu trabalhei na Clóvis no diurno durante 2 anos. No terceiro ano, a Clóvis foi convidada pela prefeitura a ter o PEJA, Programa de Educação de Jovens e Adultos. E a diretora da época, a diretora Leila, ela falou: Cristiano, eu acho que você tem o perfil muito, muito do PEJA. Queria te chamar para ir trabalhar à noite com o PEJA. Eu sempre tive na minha cabeça, e ainda tenho, a ideia de que um dia eu serei diretor de escola, tá? Sempre tive essa ideia. A vida vai Pô, que passando, eu legal. tive filho, mudei o foco um pouquinho, meu foco agora é meu filhote, Arthur Kalel, Kalel em homenagem ao Super-Homem, se alguém quiser Eu saber. Que acho legal. sensacional. Sou apaixonado por quadrinhos também. Então, eu tive o Arthur Kalel e mudou um pouquinho meu foco, mas eu ainda quero ser diretor. E com essa ideia de ser diretor, eu ficava imaginando como eu ia cobrar aos meus colegas algo que eu Que você não nunca fez. tivesse feito. Por exemplo, como eu ia chegar para o professor de sala de leitura e falar: olha, você pode contar uma história melhor, fazer um trabalho melhor, se eu nunca tinha feito aquilo. Pensando nisso, todas as vezes em que eu fui convidado para fazer qualquer coisa dentro da escola, eu aceitei. Então, eu já fui dirigente de turno, eu já fui de sala de leitura, eu já fui professor orientador, eu já fui contador de história. E hoje eu estou como professor orientador do PEJA e em Caxias eu estava no programa da sala de leitura, mas agora eu estou em sala de aula porque eles deram um tempo na sala de leitura. Então eu sempre quis é, assumir as funções além de professor que tem na escola para quando eu for diretor, isso vai acontecer, não Com sei quando, certeza. mas vai. Eu chegar para o meu colega de sala de leitura e falar: olha, faz assim, assim, assado. E se ele falar não dá, eu vou falar: dá, meu amor, eu fazia. E vou mostrar para ele como faz.
Se o meu professor orientador falar para mim, Cristiano, isso aí não é possível, eu vou falar para ele, cara, vem cá que eu vou te falar como é que eu fazia. Então, eu sempre, dentro da escola, quis assumir todos os cargos que apareciam para eu ter a experiência nesses cargos, para quando eu for diretor, eu poder pedir e, caso seja necessário, orientar. Né? Eu achava isso muito importante, fazia muito sentido para mim esse pensamento. Então, quando eu fui chamado para o PEJA, eu não tinha contato com o PEJA até essa hora, eu não conhecia o PEJA. Eu falei, olha, como é que eu vou ser o diretor? Vai que eu caio numa escola onde eu sou diretor que tem EJA. Eu não vou ter nada para contribuir. Então, quando a Leila me chamou, a diretora Leila me chamou, outro anjo que também passou pela minha vida, que também me ajudou muito, me chamava de queridinho, a gente se dava muito bem, me orientou sobre muitas coisas, aprendi bastante com ela também. Quando ela me chamou, eu aceitei. E aí eu fiquei quase 2 anos dando aula, e aí depois surgiu o convite para ser o professor orientador, que é o responsável pelos projetos da escola, por receber os alunos, por tratar das dificuldades dos alunos, por fechar com os professores as questões que serão trabalhadas no ano, no bimestre, nas provas. Então, eu meio que cuido dos projetos da escola, tá? E atendo às necessidades dos alunos e dos professores. E é uma virada de chave. Sim, quem quer ser professor, eu falei lá que quem quer ser professor em algum momento deveria ter feito normal, porque faz diferença. Aham. Quem quer ser professor em algum momento tem que passar pela EJA, É uma porque também experiência faz muita diferente. diferença. É totalmente diferente. É muito diferente, porque você recebe a Dona Maria com 73 anos, que Caramba. nunca estudou, porque lá na roça onde ela morava, menina não estuda. Menina cuida da roçada. Menina tem que lavar. Menina tem que passar. Essa senhora, aos 73 anos, depois de passar o dia inteiro na casa de uma família cuidando, ela chega lá na escola às 6h30 da noite com um sorriso para estudar, cara. Caramba. Isso é muito forte. Às vezes, chega atrasada, 7h30 da noite, e vem pedir desculpa que está atrasada, porque a patroa pediu para ficar mais meia hora que ela ia se atrasar. E ao invés dessa senhora ir para casa, dormir, descansar depois de um dia de trabalho extenuante, ela vai lá para a escola sorrindo, querendo um pouquinho de aula. Então, assim, e são inúmeras histórias, sabe? São inúmeras histórias, e o PEJA realmente transforma a vida do professor. Quem entra no programa de educação de jovens e adultos, que agora não é mais programa, graças a Deus. Hoje, o governo federal não fala mais que é programa, É a modalidade. é uma modalidade, entendeu? Então, isso aí foi muito importante para nós, mas geralmente quem entra, né, na EJA não quer sair, né? A minha escola tem 13 anos e eu tô esses 13 anos lá com a EJA, lá na Clóvis, desde que começou. Tem eu e basicamente a mesma equipe, só mudou a professora de português e de matemática, só mudaram dois professores, o resto da equipe é igual. 13 anos, a mesma equipe lá. E a gente tem muita história boa para contar, tem muita história de sucesso. Alunos que até hoje falam com a gente, voltam lá para conversar com a gente, gostam da gente e demonstram isso. Cristiano, consegui entrar no ensino médio. Cristiano, terminei o ensino médio, fiz enfermagem, estou trabalhando. E eles fazem questão de ir lá na escola e mostrar aos professores o diploma e dar um beijo. Que incrível. Assim, é diferente. Quem pensa em ser professor, lecionar mesmo, eu convido no seu estágio, pelo menos no seu estágio, separar umas horinhas aí para conhecer o Peja, porque eu acho que vai acrescentar muito na sua vida acadêmica e talvez na sua escolha pela profissão. O Peja realmente é um lugar especial. Mas e qual que é a importância do PEJA, né, do EJA, né, para a escola em si, né, para a comunidade que cerca a escola?
Então, a gente vive num país onde os direitos nem sempre são direitos, Sim. onde esse direito ele atende a alguns, mas não a todos. E estudar, estar na escola, ter uma vida escolar é direito de todas as pessoas que nascem nesse país. Mas, infelizmente, ou esse direito é negado a essa pessoa por questões como eu falei, o pai não deixa estudar, veio da roça, ou o marido não deixa estudar. Muitas mulheres também não vão estudar porque o marido não deixava, tá? Ou essas pessoas passaram pela escola quando eram crianças, mas a escola falhou miseravelmente com elas. Miseravelmente. Essas pessoas passaram pela escola e não tiveram, diante da dificuldade que é a sala de aula com 30, às vezes 40 alunos, não tiveram ali uma oportunidade de serem vistas como elas são, com as suas dificuldades, com as suas histórias, com as suas peculiaridades. E acaba que a escola, muitas vezes, ela é uma linha de produção. Quem está dentro do padrão segue muito bem. Se o cara tem uma inteligência matemática, se ele tem uma inteligência linguística, se ele tem uma inteligência espacial, tá de boa. Esse cara, o mínimo que ele vai tirar ali é um 6, um 7, e a vida escolar dele vai estar ótima. Mas se esse mesmo cara, por exemplo, não tiver essas inteligências, a inteligência dele for, por exemplo, musical, ele vai ser um péssimo aluno, vai tirar uma nota baixa, vai ficar no canto da sala, e muitas vezes ele é eliminado do sistema. Ele simplesmente sai da escola. É para essas pessoas que o EJA está lá. É exatamente para esse aluno que nós, professores, sim, não adianta a gente dizer que não está dentro disso, nós, professores, sim, mas principalmente o Estado, tá, que não dá condições de trabalho, que coloca 30, 40 alunos dentro de uma sala de aula, muitas vezes sem condições de trabalho, sem um ar-condicionado, sem ventilador, com cadeiras velhas, sem folha, sem xerox, e as dificuldades são imensas. É para essa pessoa em que a escola tradicional diurna falhou, não atendeu, é para essa pessoa que o EJA está lá, aberto hoje, para devolver esse direito para essa pessoa. Porque essa pessoa ela nunca deixou de ter esse direito. Ela só deixou de acionar esse direito, que é dela, de estudar, de estar dentro de uma escola. Então o PEJA está lá para corrigir isso. E eu vou te falar, cara, que nesses 27 anos que eu estou na educação, talvez aí já seja o lugar que mais se preocupa com o aluno. Porque o diurno, ele se preocupa muito também com o aluno, principalmente os professores. O Estado nem tanto. A luta pelos direitos dos alunos ainda é algo muito, muito, muito dos professores, tá? O Estado, ele simplesmente faz o que a lei manda, digamos assim. E se eles puderem fazer minimamente, eles fazem minimamente. É. Então, essa luta do professor para que o aluno tenha uma aula de qualidade, que o aluno tenha a chance de ter uma vida melhor, é uma luta enorme no diurno. Mas ela é cada vez mais atropelada pelas demandas que vêm da Secretaria de Educação, Secretaria de Estado. Cara, você não tem ideia. Todos os dias quase é pedidos para amanhã. Entendeu? Nossa. Chega um pedido hoje para amanhã. Infelizmente, principalmente a Prefeitura do Rio, Caxias está começando também, infelizmente, eles estão mergulhando num pensamento meritocrático e tecnicista. Eles realmente acreditam que se você comprar um livro, contratar uma empresa, que isso vai resolver o problema da educação. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente deve ter mais de 9 projetos financiados com dinheiro público, que fique bem claro, que enchem a escola de livros e atividades fora das apostilas
Então, assim, o pensamento do professor, a visão do professor, a contribuição do professor tem sido cada vez menor, tá? As coisas têm chegado cada vez mais prontas. Bem tecnicista, faça isso dessa forma nesse tempo, tá? Muito tecnicista. Então, isso faz com que esse aluno que não está dentro desse padrão, muitas vezes ele fique para trás. Porque não dá tempo, não há uma visão sobre aqueles que não se enquadram. Então, esse aluno, muitas vezes, ele ou sai da escola, ou fica reprovado muitos anos, e aí, quando ele está lá com 15, 16 anos, a escola não tem mais ambiente, digamos assim, porque ele está no quarto, no quinto ano, com 16 anos, 17 anos, esse aluno geralmente ele vai para o PEJA. E lá no PEJA ele se encontra, cara, é incrível, porque é uma modalidade que ainda não está trabalhando dessa forma. É uma modalidade em que a gente ainda consegue pensar o que fazer a partir do alunado que chega. Então, o que a gente projeta, o que a gente propõe para um ano, nunca é igual ao do ano passado ou do ano retrasado. É sempre novo. Tem ano em que as turmas são muito festeiras, querem fazer sempre culminâncias, querem sempre fazer projetos. Há anos em que eles não têm uma aceitação tão boa. Há anos em que eles gostam muito de fazer passeio. Nós vamos ao Sesc, nós vamos a. A gente vai muito ao Sesc, vai muito ali na Arena de Cro. A gente arruma passeios agora, a gente, dia 20 agora, vamos aos Preto Velhos ali, Cais do Valongo ali. Ah, sim, é Então, muito interessante. a gente boa demais. A Muito gente legal. sempre está fazendo essas atividades. Tem anos que eles não aceitam tanto, e aí a gente precisa pensar em outras coisas. Então, essa capacidade do PEJA de atender o aluno no que ele quer tem feito uma diferença muito grande para que essas pessoas que não se enquadraram, digamos assim, no diurno, tenham uma atenção maior, mais voltada para ela mesma e consiga obter êxito em aprender a ler, escrever. A gente conversa com os alunos e tem senhoras que querem ir para a escola para aprender a ler a Bíblia. Outros querem ir para a escola porque ela quer ajudar o neto, o filho, a estudar e ela não sabe ler. E a gente não chega para essas pessoas, entrega um livro pronto e fala para ela, faz esses exercícios aí que tu vai dar certo. A gente pensa em aulas, a gente pensa em projetos para essas pessoas, com essas demandas, com esses pensamentos, que querem essas coisas. Então, assim, o PEJA, na minha opinião, é um lugar extremamente diferenciado, onde a educação é pensada para as pessoas que estão lá e não pensadas por alguém que está fora da escola, que nem conhece os alunos, né? E talvez por isso obtenha tanto êxito, tá? Assim, pessoas que passaram anos na escola e infelizmente não foram atendidas, lá no EJA eles conseguem aprender a ler, a escrever, vão até o nono ano, que nós fazemos da alfabetização até o nono ano, no EJA. O ensino médio já é com o Estado, né? Lá na prefeitura fica até o nono ano. Então, assim, a gente obtém êxitos assim que impulsionam a gente a ficar feliz, sabe? São vitórias deles, mas que a gente se sente participante ativo assim dessas vitórias e isso é bem legal pra gente. Ah, tô gostando, tá me incentivando pra caramba aqui sobre essa área. Nossa, muito, muito interessante mesmo, né? Porque é uma pessoa que é atravessada por toda uma história diferente. Ela já tem toda uma carreira, uma vida vivenciada. A pessoa já tem o seu cansaço já, mas você percebe que ela tem uma ânsia pelo conhecimento. Ela não desistiu, né? Ela tá ali correndo e você fala, caramba, pô, eu tô diante dessa pessoa e eu sou muito importante pra ela. Eu sou o que vai ligar ali, o que vai dar sentido pro que ela tá Exatamente. procurando.
é um peso muito forte, mas também, né, dá uma felicidade, né, da gente conseguir providenciar, né, levar isso para essa pessoa, né? Exatamente. E eu vou te falar, Thiago, que a minha história de vida, como vocês ouviram, não está muito distante da deles, sabe? Sim, não, eu tava Nas pensando nisso. dificuldades. Então, assim, a gente muitas vezes, como eu falei, chega um aluno lá, a gente entra 6 horas, cara. A gente entra 6 horas. Às vezes chega aluno lá 7h30. E eu sei que muitas escolas mandam essa pessoa ir embora. É triste, né? Fala, vá, não, meu irmão, a entrada é 6, a tolerância é até 6h30. Sinto muito, são 7h30. Vá para sua casa. Mas alguém que passou por tudo que eu passei, alguém que encontrou na escola esse lugar de salvação, alguém que está aqui hoje, graças à escola, seja como aluno, seja como profissional, seja como trabalhador que recebe um salário e vive disso, eu não tenho coragem de falar para essa pessoa ir embora. Eu sei o que ela está passando, eu passei. Eu chegava na faculdade atrasado porque eu não tinha dinheiro de passagem. Eu não consigo mandar essa pessoa embora. Então, eu acredito que isso seja comum nas escolas de EJA, professores com esse perfil mais humano, com uma visão mais ampla do que é a educação. A educação não é só estar ali na sala de aula ensinando a ler, a escrever as continhas, ensinando a fazer equação do primeiro e segundo grau. Não, a educação também é exemplo, a educação também é respeito, a educação também é ouvir o aluno, o que ele quer, porque ele está ali, sabe? E eu costumo falar em algumas reuniões que a gente vai e que tem colegas que falam assim, eu discordo, é, no trabalho ele não chega atrasado, não sei aonde ele não chega atrasado, por que que vai chegar atrasado na escola? São raros, mas existem ainda pessoas que pensam assim e não entendem muito bem o que é a EJA. É, Eu falo geralmente para essas pessoas assim, vai lá no portão, ouve o que ela tem para te dizer e depois eu aposto contigo o dinheiro que tu quiser, que se tu conseguir olhar nos olhos dessa pessoa após ouvir que ela passou o dia inteiro trabalhando, que o filho foi preso, putz, que ela tá correndo atrás de advogado e não consegue, que lá na comunidade onde ela mora, como o filho foi preso, tem gente querendo invadir o único apartamento que eles juntaram a vida todo o dinheiro para comprar, porque o filho não está mais dentro do apartamento, então agora está na hora de o outro pegar, mesmo que ela tenha comprado. E mesmo assim ela está lá na escola às 7h30 da noite, olha lá nos olhos dela e fala assim, vai embora, vai lá. Porque de dentro de uma sala, na Secretaria de Educação, ou falando, tem o quadro. Chegou 7h30, o horário é 6 horas, vai embora. Mas se você olhar o filme, é. outros quadros, ouviu a história dessa pessoa, vai lá, olha nos olhos dela e manda ela embora. Quero ver se você consegue. Então, o Peixe é esse lugar onde as histórias se convergem, não são histórias bonitas, tá? As pessoas no Rio de Janeiro, capital, rica, tudo de bom, futebol, Flamengo, Vasco. Aqui na capital existem pessoas extremamente excluídas. Extremamente excluídas. Vocês não têm ideia das histórias que passam pela EJA. E adivinha onde é o lugar que essas pessoas vão e sorriem? É a escola. É a escola. Eles falam. Às vezes, professor, eu venho para a escola, não estou nem com vontade, mas eu venho porque aqui eu esqueço dos problemas. Meu dia inteiro Meu dia inteiro é difícil, mas pelo menos aqui eu dou um sorriso. Aqui a gente faz um café na sala e eu esqueço dos problemas. Então, assim, a EJA, sempre você é um defensor da EJA, porque a EJA é educação com letra maiúscula, sabe? Lugar de profissionais com P maiúsculo que pensam em educação com letra maiúscula, com E maiúsculo, bem grandão,
e muda essas vidas, muda. Essas pessoas passam pela gente e deixam muita coisa, mas saem muito mudados lá da escola. Realmente é um prazer grande dar aula no PJ. Eu também gosto de dar aula no diurno, apesar das muitas questões que eu abordei, mas o EJA é um lugar diferente. É diferente. Tanto que quem entra dificilmente sai. Muito difícil. É, não. A pessoa chega, começa a dar aula no EJA e fala, nossa, e fica. É muito interessante você falar isso, porque também conecta um pouco do que você falou no início sobre quando a gente chega na graduação, né, para a licenciatura, seja no seu caso para a língua portuguesa, seja para o nosso como químico, né, em licenciatura em química, existe essa defasagem em relação a algumas matérias pedagógicas, e eu faço também um adendo em relação a matérias relacionadas à inclusão, seja a inclusão, né, de alunos com necessidades especiais, necessidades físicas, seja também escolas voltadas, né, para a EJA ou para o PEJA, seja estadual ou municipal ou até federal, porque no caso o nosso IFE daqui de Caxias, ele também atende ao público da EJA, atende ao público da EJA também como curso técnico, então assim, temos o público da EJA sendo atendido também no turno noturno. Temos um curso de licenciatura com formação de professores, mas ainda assim a matéria EJA no curso de licenciatura é uma matéria eletiva. Ela não é uma matéria obrigatória. E mesmo ela sendo uma matéria eletiva, é uma matéria onde não tem procura, ou às vezes esses alunos não sabem que tem essa matéria. Então, eu cheguei a fazer, por exemplo, fiz com um professor, né, de artes, que fez mestrado, doutorado na parte de educação e administração pública, de ensino, e até o professor Júpiter, ele é uma pessoa sensacional, e assim como você, ele defende essa parte é uma educação para as pessoas que não tiveram acesso ou tiveram esse acesso negado, onde essas pessoas se encontram. E como você falou, são pessoas que, saindo do ensino, terminando o ensino fundamental na EJA, conseguem ingressar, talvez, num instituto federal com uma formação técnica gratuita, se tornando profissionais de qualidade e tendo melhor qualidade de vida, melhor qualidades e possibilidades de emprego. É interessante porque, apesar da EJA ter essa questão tão grande, tão bonita, ainda assim ela é pouco acessada, Verdade. e tanto pela gente como estagiários, porque, por exemplo, eu fiz estágio, eu participei da residência pedagógica também como professora regente de turma, e a escola onde eu estava, por exemplo, não tinha EJA. E muitas pessoas também que fizeram estágio comigo, apesar de fazerem no curso noturno, não faziam o estágio na EJA, uma ou outra, raras exceções. Então, é bem impactante, apesar da gente saber que existe essa defasagem na nossa formação. Sim. Então, assim, a EJA é uma modalidade que, se eu fosse escolher uma palavra para definir, seria resistência. É uma modalidade que resiste aos ataques governamentais, resiste à dificuldade que se tem de entender a importância dela. Cara, ninguém está fazendo favor de devolver o direito a essas pessoas, não. Isso não é favor, não. É um direito. Direito é direito. Essas pessoas podem não ter acessado esse direito no momento certo, ou não ter dado certo quando acessaram da primeira vez, mas é um direito delas. A EJA hoje, ela resiste graças às pessoas que estão dentro dela, os professores, os profissionais, como esse professor que você falou, que luta aí na faculdade, tenho certeza que com unhas e dentes, para que o EJA não seja eletivo. Como Sim. pode o EJA ser eletivo? O EJA é uma modalidade, muitos profissionais vão trabalhar no EJA, como pode ser eletivo? E isso acontece aqui também, dentro da sala de aula, orientador. A gente precisa o tempo todo estar lutando para que o EJA seja visto, para que o EJA seja lembrado. A própria prefeitura, os próprios governos, eles
lançam projetos para educação infantil, lançam projetos para ensino fundamental, lança projeto para ensino médio, tem projeto para todo lado. Para a EJA, só tem quando a gente luta. Só tem depois de muito desgaste. Essa invisibilização da EJA, infelizmente, é um projeto. Porque se eu digo para você que eu preciso de EJA, eu estou imediatamente dizendo para você que a escola como é hoje falha com algumas pessoas. E se eu digo para você que a escola falha com algumas pessoas, eu preciso dizer para você que eu vou tomar alguma providência contra isso. Mas Verdade. ninguém quer tomar essa providência. Ninguém quer tomar essa providência. Então, renegar a EJA, invisibilizar a EJA, é fazer e fingir que a educação hoje é perfeita e que ninguém fica para trás. Sim. Se ninguém fica para trás, eu não preciso de EJA. O EJA é uma correção, é um direito devolvido. Então, a gente precisaria de governantes que entendessem que EJA é direito e que o EJA existe porque a escola, tal como é hoje, ela precisa, em muitos aspectos, ser repensada. Mas esse ser repensada ainda não chegou. Então é mais fácil eu negar a EJA, eu invisibilizar a EJA, eu talvez economizar não tendo EJA, porque em muitos municípios não tem EJA. O Rio de Janeiro, por exemplo, ele é vanguarda da vanguarda da vanguarda no que se diz respeito à EJA. Acabei de fazer agora um curso pelo Pacto Nacional de Alfabetização na EJA, do governo federal, e as questões que são trabalhadas lá já são superadas por nós aqui, graças à nossa luta, há anos. Há anos. E lá se trata como algo inovador ainda, porque tem muitas cidades do Brasil, muitas prefeituras que não oferecem EJA. Não oferecem EJA para os seus habitantes. E aí o cara não estudou na idade certa ou não deu certo quando ele estudou e era criança e ele quer se dane. Ué, mas é direito. Não, aqui nessa prefeitura não é não. Então você dá voz à EJA, você deixar com que as pessoas da EJA apareçam, mostrem sua importância, infelizmente ela vem com um peso junto de mostrar também que precisamos mexer em muitos lugares. E essa mexida, eu acredito que muitos não estão dispostos. Então, se invisibiliza a EJA. Ah, é. Deixa eu te perguntar, como é que foi vivenciar a escola na rede privada e posteriormente a rede pública? Tem muita diferença? Então, para mim foi bom também, né? Foi positivo também, porque você chega numa escola particular, a escola tem dono, tem um dono. E aquele dono quer que as coisas sejam feitas do jeito dele. Interessante. Você pode contribuir, eu até era bem ouvido, a diretora e o diretor que trabalharam esses 6 anos comigo, eles me ouviam, me chamavam constantemente para conversar, mas vai ser do jeito que eles querem, ok? Porque a escola é dele, ele comprou. A escola lá, o prédio, tudo é dele. E as regras são dele. Por mais que ele esteja ali, ele não pode fazer nenhuma maluquice, é óbvio. Está ali, ele está subordinado à Secretaria de Educação. Mas os métodos, os livros, a forma que ele quer que ensine, quantos tempos de quê, é ele que decide. E você está ali, você é um trabalhador, você cumpre. Se você não quiser cumprir, você é mandado embora. Sim. Não, é, mas fora isso, né, a questão do professor da rede pública ele ter um pouco mais de liberdade cognitiva para contribuir, não vejo tanta diferença, né? O que eu vejo é assim: você tem muitas escolas particulares com todas as condições para funcionar, um número reduzido de alunos, às vezes são 15 alunos, 18 alunos, né? E você tem a escola pública com 30 alunos, 40 alunos, sem condições.
Então, é muito comum as pessoas colocarem a culpa nos professores. Ah, essa escola, os professores daí são ruins. Mas, cara, se você pega dois engenheiros, ou vamos para a área de vocês aí, você pega dois químicos, você dá todos os elementos químicos para um e pede para ele fazer uma fórmula. E você só dá 30% dos elementos para outro e manda ele fazer a mesma fórmula. Obviamente que o que tem todos os elementos químicos, ele tem uma chance muitíssimo maior de obter êxito. O outro vai se virar, vai transformar chumbo em ouro. Entende? Sim. Sim. Não é questão do profissional que está lá ser pior, porque até o contrário, se há uma prova, são 100 mil candidatos e só 200, 100 e poucas vagas, a princípio, né, não que isso seja totalmente verdade, mas a princípio, na rede pública estão os melhores profissionais, né? Os que conseguiram passar lá na prova, foram bem e desenvolvem bem. Só que as condições de trabalho são muito difíceis no serviço público. Então, trabalhar na escola pública e na escola particular, para mim as diferenças foram essa. A minha contribuição como professor na escola pública é maior, eu tenho mais liberdade para trabalhar os temas, as coisas que eu quero, e aí tem um tarifaço do Trump, a gente faz um debate sobre isso mesmo, e tem uma guerra, vamos falar da guerra mesmo, e por que tem, quais são os países, onde esses países ficam, entendeu? Na escola particular já é mais rígido, você não pode ficar fugindo muito do que está sendo mandado você fazer. E as condições de trabalho. As condições de trabalho, eu trabalho numa escola que tem creche, são 25 alunos na creche, e o meu filho estuda numa escola particular que são 8 alunos. É óbvio que a chance do meu filho ter uma vida acadêmica com mais oportunidades só se você for muito negacionista para você dizer que não, as condições são iguais, porque obviamente não são iguais. Nossa. Na sala do meu filho, com 8 professores, com 8 alunos, tem a professora e uma ajudante. Ele está na educação infantil. Lá na escola tem a professora com 25 alunos. Não é igual, gente. Pelo amor de Deus. Não é igual. Entendeu? A escola do meu filho tem laboratório de informática, tem laboratório de robótica, tem quadra de futebol, tem biblioteca, tem laboratório de ciências. Lá na minha escola, tem uma sala de leitura, a de Caxias, por exemplo, tem uma sala de leitura que não está funcionando porque não tem professor. Então, a gente não basta a gente falar do que um aluno alcança e do que o outro alcança. A gente precisa falar de onde eles partiram e quais foram as oportunidades que eles tiveram no caminho. Entendeu? E no serviço público é muito isso, você transformar chumbo em ouro. Tem que se virar. Você tem que, muitas vezes, alguns colegas acham que isso é errado, e eu também acho, mas acaba que dificilmente um professor não faz isso. Muitas vezes você imprime a prova que você vai dar na sua casa, porque não tem xerox, não tem máquina de xerox na escola. O que você vai fazer? Vai mandar o aluno copiar a prova? Vai terminar a aula, ele vai estar copiando ainda. É. Português, língua portuguesa, 2 textos, o cara vai copiar 2 textos para depois responder. Pô, acabou o tempo, vamos lá, vamos para outro. Entendeu? Então, às vezes, você tem que tirar do seu bolso. Então, assim, não são condições iguais. Então, a escola pública, para mim, é um lugar maravilhoso, é um lugar que salva vidas, salvou a minha vida, né? Obviamente que a gente precisa estar o tempo todo discutindo ela, debatendo sobre ela, propondo mudanças, propondo coisas novas, mas a escola pública é o melhor lugar do mundo para mim e para muita gente. E para muita gente, assim como era para mim, o único lugar do mundo onde você se sente bem. Porque enquanto eu tinha que trabalhar o dia inteiro como ajudante de pedreiro, carregando
terra, pedra, areia, daqui para lá, de lá para cá, ou numa padaria de 10 da noite às 5 da manhã, chegar na escola e ter uma pessoa que me ouve, que está preocupada comigo, que me dava um prato de comida e que cuidava de mim, que se preocupava comigo, que me ouvia, pô, que lugar maravilhoso, né? Então a escola é um lugar maravilhoso, mas ela precisa realmente de melhores condições. Sim, é o que você falou sobre, apesar do gostar de fazer o que você faz, de se encontrar dentro da escola, tanto como aluno quanto como professor, mas entender também que não é romantizar o ser professor. Tem Exatamente. muita coisa a ser discutida, desde, como você falou, a recursos, a instalações de qualidade, porque nem todas as escolas têm, acessibilidade, principalmente. Eu atuei numa turma onde é que na chamada tinham 50 e presencialmente iam 45 a 40 alunos. Então, não tem como você acessar todos da mesma forma, É e a impossível, professora gente. precisando se reinventar para conseguir acessar o máximo possível, e ainda Sim. tem as demandas, como você disse, que a própria escola levanta, que a própria secretaria levanta. Então, é um lugar muito importante, mas é um lugar que a gente também precisa questionar muito. O tempo todo. E aí, entrando nisso, né, falando também um pouco da sua rotina, como é para você vivenciar trabalhar nesses dois municípios? Se dividir entre trabalhar na escola de Caxias e trabalhar nas escolas, se eu não me engano, você trabalha em 3 escolas, certo? No, Certo. no Rio. Como é que é essa loucura? Então, meu horário é assim, de 7h30 da manhã às 11h30 da manhã eu estou em Caxias, né? Eu estava com sala de leitura em Caxias, promovendo a leitura, mas por falta de professor eu tive que voltar para a sala de aula. Então, eu estou em sala de aula em Caxias, de 7h30 às 11h30. Eu saio lá de Imbariê, 11h30 da manhã, venho correndo que nem um doido, para chegar na Maré, às 1h da Uau. tarde. É, eu, na Maré, eu pego duas turmas de educação de jovens e adultos, que uma turma é de 1 às 3 e a segunda turma é de 3 às 5, tá? Todos os dias também, de 1 às 5, portanto, e saio de lá às 5, 5 e pouco, e tem que estar na Clóvis 5h30, 6 horas, né? Vou também, pego a linha amarela engarrafada e chego lá para ficar de 6 às 10. Então, meu horário é esse, de 7 da manhã às 10 da noite, todos os dias. Então, a Prefeitura de Caxias, eu dei a sorte de entrar numa Prefeitura de Caxias que era completamente diferente da Prefeitura atual. A Prefeitura que eu entrei, ela promovia cursos para os professores o ano inteiro. Eu me formei em Caxias quanto a professor. Eu fiz um curso chamado Profa, que depois passou a se chamar Profap, que era um curso onde todas as quartas-feiras a minha turma ficava com educação física, ensino de línguas, sala de leitura, para eu ir toda quarta-feira para a faculdade estudar sobre alfabetização. Durante o ano inteiro. Eu consegui fazer os dois, tanto o Profa quanto o Profap. E isso me ajudou muito como alfabetizador. O alfabetizador que eu sou hoje, eu devo a esses cursos que Caxias promovia. E eram vários outros cursos, tá? Alguns sábados. Também teve o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, do governo federal, que era aos sábados, lá na Unigran Rio. Eu ia todo sábado, apesar da minha carga horária enorme, como era para estudar, eu ia aos sábados, ficava de 7h30 às 3, eu acho, ou às 4, tá? Aos sábados. Então, a Caxias sempre foi uma prefeitura que investiu no professor, investiu na formação do professor, e eu devo isso muito a Caxias. Mas, infelizmente, nos últimos 10, 12 anos, isso acabou. Infelizmente, lá em Caxias, o professor se tornou uma pessoa não grata. Só para vocês terem ideia, eu estou há 10 anos em Caxias sem ter R$ 1 de aumento. A Prefeitura de Caxias descumpre a Constituição Federal, que diz que todo trabalhador tem direito
a reposição da inflação, tá? E o meu salário que eu ganhava há 10 anos atrás é exatamente o mesmo hoje. Eu não tive nem zero. A inflação 6%, ganhei zero. Inflação 5%, ganhei zero. Durante 10 anos. 10 anos sem aumento na prefeitura de Duque de Caxias. Absurdo, né? A gente, obviamente, a gente luta contra isso, a gente entrou já na justiça, faz várias coisas, mas as coisas são lentas, né, no Brasil, mas a luta continua. Então, assim, a Caxias que eu entrei era uma Caxias que acreditava e investia no professor. A de hoje vê o professor como inimigo. A Prefeitura do Rio sempre teve uma postura de distanciamento dos professores, de ouvir os professores, e ela prefere investir em empresas que trazem materiais prontos para a prefeitura. Eu discordo totalmente dessas escolhas. Como eu falei, o tecnicismo está tomando conta, é tudo pronto, faz dessa forma, mas a gente ainda luta, a gente está o tempo todo lutando para, dentro do possível, fazer com que a educação seja de qualidade e que atenda esses alunos. Obviamente a gente falha muitas vezes, né? Muitos alunos não são alcançados. Você teve a sua experiência aí de ter 55 na chamada. Se algum professor conseguir dar atenção para 55 alunos, por favor, pelo amor de Deus, faça um curso ensinando, tá? Eu serei o seu aluno número 1 e pagarei o quanto você quiser pelo seu curso, tá? Porque não dá. Não tem como dar atenção a todos. São tempos de 50 minutos, gente. Você chega na sala de aula, você tem que fazer chamada. Você já imaginou? Tá. Chamada para 55 alunos em 50 minutos. Você vai dar aula e dar atenção para esses alunos como? Não tem como, gente. Não tem como. O médico Então que a é o gente. médico, né? Ele dá atenção pra uma pessoa, né? A gente tem que dar aula e conseguir atender a 50 pessoas ao mesmo tempo. Não tem como. E ver se elas E o entenderam. médico, e o médico tem 40, 50, 1 hora para olhar uma pessoa e A gente tem diagnosticar uma ali. hora para ficar com os 50. Pois é, e o legal é que quando falha, geralmente a sociedade bota a culpa na gente, né? O Sim. professor não É, conseguiu, o professor não deu conta. Uma das coisas de ser professor hoje, quem quer ser professor, a gente precisa falar, é você lutar aí na sua família, não precisa ser muito fora, não. Você precisa lutar aí na sua família para mostrar para as pessoas o quanto o professor é importante na sociedade, porque infelizmente, a gente está criando uma sociedade que cada vez menos entende a importância do professor. E eu não estou falando isso porque eu sou professor, não, porque graças a Deus eu percebi essa importância quando eu era bem novinho lá e ia para a escola e achava minhas professoras. Graças a Deus elas salvaram a minha vida, a escola salvou a minha vida. Mas hoje a gente vê as pessoas devido à fala de alguns políticos, devido à culpabilização dos professores pelas demandas das prefeituras que não são cumpridas, a gente vê as pessoas, em geral, com uma falta de respeito com os professores que está muito acima do normal. Eu tive um professor de história, verdade. um dos motivos de eu gostar de história, né, até hoje, ele era espanhol, se chamava Antônio Olmos. E ele, na década de 50, quando ele começou a lecionar aqui, ele já infelizmente faleceu, ele disse que teve proposta para dar aula no Brasil, dar aula na Espanha, dar aula em Portugal e nos Estados Unidos. E ele escolheu o Brasil porque aqui no Brasil era o lugar onde ele se sentia mais reverenciado, mais bem tratado como professor. Caramba. O que mudou de lá para cá, gente? O que mudou de lá para cá? A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa conversar. Nossa. Quando foi que convenceram as pessoas que o professor é descartável? Entendeu? Que o professor não é importante, que a escola não é importante. É uma luta que nós, professores, precisamos também, apesar de estar na sala de aula, a gente também precisa
nem que seja com seus familiares, nem que seja entre os seus ali, mostrar a importância do professor, sabe? Porque é cada vez menor o respeito que se tem ao professor no sentido de ver a sua utilidade, ver o quanto as sociedades mais evoluídas são aquelas que mais respeitam, investem em educação. É fácil, vai para as sociedades aí pelos países onde são sociedades evoluídas, que têm um grau de IDH muito bom, onde as pessoas têm uma vida saudável, onde é uma sociedade com menos corrupção, menos problemas sociais, e ver o nível de investimento em educação no professor, que você vai perceber qual é o caminho. E o Brasil, nos últimos anos, tem escolhido o caminho inverso, É o verdade. caminho de negar. Eu fico muito assustado com o que está acontecendo na política, porque, como eu falei, das vezes eu amo história. Então, assim, as coisas se repetem. As coisas se repetem. E aí você fala assim, cara, mas isso aí já aconteceu, tá dando certo de novo, como pode? E hoje eu vejo assim um movimento político muito grande para negar os direitos das pessoas, né? Então, por exemplo, há um movimento muito grande de que você tem que estudar na sua própria casa, você não tem que ir para a escola. Esse movimento tem crescido. Isso é fazer o Estado economizar com educação, é negar teu direito à educação. Há um movimento gigantesco no Brasil que diz que você tem que ter sua própria arma para cuidar da sua segurança. Não é mais o Estado que é responsável pela sua segurança, é você. Compre uma arma. Isso é fazer com que o Estado economize em segurança. Você tem que ter seu plano de saúde. Ah, você não é atendido? Mas você tem plano de saúde? Não? Ah, sinto muito. Não é isso que a Constituição diz. Você tem direito à saúde. Então, o que eu vejo é o nascimento de políticos que estão convencendo as pessoas a abrirem mão dos seus direitos. Direitos básicos: É. saúde, educação, segurança e moradia. Os caras te convencem que se você andar armado, se você não andar armado, o errado é você. Porque se você tivesse armado, você não seria assaltado. Que se você estudar em casa, você vai ter uma vida, vai ser melhor do que estar na escola. Mas no fundo é tudo uma questão econômica, É. de economizar dinheiro com direitos. Uma questão de educação também, né? Porque as pessoas não conseguem julgar Exatamente, e aceitam exatamente. só o que a pessoa tá falando, né? Vem só de um lado. A pessoa não tem essa noção de problematizar, questionar, né? Será que, pô, tá certo? Faz sentido? Perfeito. Né? Então, Verdade, é uma coisa. exatamente. E eu tava discutindo isso numa sala, numa aula, né? Essa semana, Uhum. que é a matéria Química em Sala de Aula. E nessa matéria a gente tava comentando, né? O quanto que a escola mudou nesses 20 anos. A moça tá falando no vídeo, né? E essa é a questão até pra quem estiver ouvindo, né? Nosso podcast. O quanto que ela mudou? Ela mudou pra melhor? Não mudou pra melhor? Como é que ela tá desses últimos 20 anos? É uma coisa a se discutir, né? Como você falou, ainda mais com Uhum. chat GPT, inteligência artificial. Nossa, quanto que isso está influenciando nas salas de aula, até na faculdade. Muita coisa, muita coisa, Quanto que a escola muita mudou? coisa. É uma coisa a se pensar, né? O efeito, né? Ó, Da educação. ó, você falou 20 anos, eu vou aumentar. Quanto mudou em 200 anos? Se você pegar uma foto de 200 anos, cara, É, as cadeiras é eram do mesmo verdade. jeito, o professor estava no mesmo lugar. Não tem grandes mudanças. Não tem grandes mudanças nesses 200 anos, sabe? E todos os movimentos libertários que tiveram para dar voz ao aluno, para dar voz ao estudante, ao professor, nos últimos 20 anos, eu concordo com você, nos últimos 20 anos, eles tiveram retrocessos significativos. Tiveram retrocessos Sim. significativos nos últimos 20 anos. Gente, a gente pega o Paulo Freire, É. que é o livro mais lido em todas as faculdades de educação do mundo. Sim, É um dos livros mais lidos. A gente pega no Brasil como inimigo do Estado, para alguns, Uhum. sabe? Onde essas pessoas querem chegar. Dizer uma pessoa que dizia que educação tem que ser feita com amor, que educação tem que ser feita com respeito,
E as pessoas dizem que esse cara que dizia isso destruiu a educação. E é uma pessoa que defende que a educação ela deve ser feita para aquele público, né? Deve ser moldada para aquele público, para que seja acessível e que também faça sentido, aquele conhecimento faça sentido para aquele aluno, né? Perfeito, perfeito. Como esse cara que falava em amor, que falava em respeito, que falava em respeitar as vivências dos alunos, as experiências dos alunos, o que ele chamava de antes da leitura da palavra, vem a leitura do mundo, ou seja, respeitar as histórias, o que eu falei no Peja, que as histórias se perpassam, e talvez o Peja seja o que é, porque a gente respeita as histórias. Como esse cara que falava em respeitar, amar, respeitar o outro, pensar no outro, que o sonho é, é, o teu sonho não pode ser deixar de ser oprimido para virar opressor, mas sim para como esse cara virou inimigo do Estado, como esse cara virou referência de alguém que destruiu a educação, sabe? Então, assim, o professor hoje, que está em sala de aula, é maravilhoso dar aula, mas a gente, além da sala de aula, a gente tem, quer você queira ou não, que o professor que for me escutar aí, o aluno que for escolher ser professor, quer você queira ou não, você tem é, uma responsabilidade política absurda Sim. de mostrar para as pessoas que muitos que falam essas coisas, eles não entendem de educação. As questões que eles falam é por questões ideológicas, financeiras, eles querem economizar, gastar pouco com educação, mas de educação eles não entendem e provavelmente nunca leram Paulo Freire, É. não sabem Sim. nada de educação. É uma responsabilidade grande do professor, não é só ir lá e dar aula, não. E eu não falo nem assim, você vai ter que mudar o Rio de Janeiro, tem que mudar o Brasil, não. Se tu conseguir conversar isso com a tua mãe, com teu pai, com teu irmão, que fala essas besteiras aí, repetindo de algum WhatsApp de tiazinha que ele Nossa, recebeu, complicado. se tu conseguir pelo menos conversar com ele sobre o que é educação, quem foi Paulo Freire, a contribuição dele para a educação no mundo, né? No Brasil não, é no mundo. Se você conseguir pelo menos isso, mudar a opinião do seu irmão, do seu pai, mostrar para eles que a educação hoje é vista como um mercado pelos políticos e por isso eles fazem tantas coisas contra a educação, porque eles querem economizar, Sim. entendeu? Um debate que eu faço muito com os professores nas escolas que eu trabalho é que a gente, no século XXI, a gente pode ser tudo, menos ingênuo. Eu tenho essa máxima. Século XXI você pode ser o que você quiser, menos ingênuo. Ingênuo você não tem o direito de ser. Você precisa estar antenado minimamente com as coisas que acontecem, tá? E hoje, o mercado mundial, ele está basicamente todo dividido. Não tem mais para onde crescer. Os últimos mercados que foram abertos foram China, Cuba, e não tem mais para onde crescer. As empresas já estão com os espaços divididos, com as riquezas divididas. Sobrou um lugar, o dinheiro público. É o último lugar para se crescer. 25,5% de tudo que uma prefeitura arrecada tem que ser gasto com educação. Se eu não me engano, 15% de tudo que o Estado arrecada tem que ser gasto com educação. 8% do PIB do Brasil é gasto com educação, se eu não me engano. Empresas estão de olho nesse dinheiro. E não é para melhorar a educação do seu filho ou do meu. Não é. Por que o Itaú tem uma fundação de educação? Porque o Instituto Ayrton Senna tem. Porque o Bradesco tem. Porque o Santander está criando uma empresa só para educação. Porque o dinheiro público ele está aí para ser fatiado. E não é para beneficiar a gente, é tornar dinheiro público privado. Então a gente precisa estar atento a essas coisas, sabe? A gente precisa estar atento quando dizem, quando não investe em educação, quando diz que a educação está indo mal e que por causa disso a gente precisa contratar uma empresa. Isso não é sem querer, isso é algo pensado.
Darcy Ribeiro dizia que o fracasso da educação do Brasil não é um fracasso, né? É um projeto. É, é verdade, já Então ouvi a isso. gente precisa estar atento, quanto professor, a gente precisa estar atento a tudo isso, tá? É maravilhoso, mas é desafiador. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Qual foi o momento que mais te marcou como professor ou como aluno? Esse é um momento que você sempre lembra, assim, marcante. Cara, como aluno é muito fácil, sabe por quê? Porque assim, eu sempre tive dificuldade com desenhos, né? Uhum. Desenhar e tal, eu não era muito bom. Eu sempre gostei de ler, escrever, gibi. Até falei que o nome do meu filho é Kal-El, em homenagem ao Aham. Super-Homem. Eu amo gibi, eu amo livro, eu leio muito. Então eu gostava de ler. E aí eu tive uma professora de artes que toda aula ela passava desenho e eu ficava extremamente frustrado, porque, como eu disse, eu era CDF, eu era bom aluno, mas na aula dela eu não era bom aluno. Eu não conseguia fazer quase nada do que ela passava. E isso me frustrava tanto. E ela era tão boa, porque ela contava histórias fantásticas, trazia coisas fantásticas. E ali, na hora de representar aquilo, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia. E aí, um dia, eu fui até ela e falei assim: professora, me desculpe, eu queria tanto fazer algo melhor, mas eu não sou bom em desenhar. Eu, sinceramente, não consigo. Olha, o meu desenho perto dos outros era vergonhoso, palitinhos no máximo. E ela falou assim pra mim: você não é bom de desenhar, mas você é bom em alguma outra coisa? Aí eu falei: professor, eu gosto muito de escrever. Ela foi e falou pra mim assim: olha, cara, a partir de agora, toda atividade que eu passar de desenho, você vai escrever sobre. Cara, que Gente, incrível. cara, vocês não têm ideia de quanto isso muda uma vida, vocês não têm ideia de quanto um profissional desse dá um start na cabeça de um garoto, sabe, de Sim. 12 ali, 10, 12 anos, de ser respeitado no que ele é bom, no Cara, que que ele incrível. sabe, no que ele gosta. Então, assim, a partir daquele. Eu fiquei 4 anos com ela, porque foi o quinto, o sexto, sétimo, oitavo e o nono ano, né? Então, a partir dali, toda atividade que ela trazia, que envolvesse desenho, que após a história que ela contava, os debates que ela fazia, a turma desenhava, mas o Cristiano escrevia. E era lido, e ela, sabe, assim, cara, sinceramente, esse tipo de profissional, quem está me ouvindo aí, que quer ser professor, que vai ser professor, ou que é professor, você talvez não tenha ideia de como essas ações são poderosas. São Sim. poderosas de um garoto de 10 anos, com 45 anos, falar disso hoje, agora, com a lembrança de que se fosse hoje, 7 horas da manhã, enquanto eu estava na escola. É. Entende o poder disso? É Nossa, muito muito. forte. Muito mesmo. É maravilhoso, assim. Então é algo que eu carrego. Tenho muitos outros, mas esse realmente é especial. Como professor, cara, assim que eu cheguei na prefeitura de Caxias, você chega ali, né? Vou mudar o mundo, deixa comigo, que agora, ó, cheguei, acabou, sou o cara, É só o meu tirava 10 na momento. escola. Só tirava 10 na faculdade, sei tudo, né? Acabou. Deixa comigo, filho. Vou resolver aí, ó. Pode mandar o que vocês quiserem que pai dá conta. E aí entrei numa turma, alunos de 14, 15 anos, 16 anos, do meu tamanho já, na época, com 20 e poucos anos, os alunos do meu tamanho, olha que eu sou alto, hein? Sou bem grandão. Os alunos do meu tamanho. E aí eu tô dando aula e tem um cara lá, pô, eu me aplicando, contando a história lá, fazendo, acontecendo. E um aluno lá que sempre participava, pô, lá quase dormindo assim, sabe, na mesa, meio encostado, meio com sono. E aquilo foi me incomodando, aquilo foi me incomodando. Eu falei, pô, cara, não vou deixar passar não. Não queria chorar, não chorei até agora, que droga, sou chorão, cara. Poxa, e aí eu chamei esse cara pra fora da sala e eu falei com ele, pô, meu irmão, o que que tu quer da vida, cara? Tá aí
porra, dentro da escola, tô me aplicando ali, dando uma aula maneira, os alunos tudo participando, pô, tu dormindo. Porra, não é possível, cara, que tu não pense na vida, que tu não. Pô, que mole é esse que tu tá dando, cara? Repensa isso aí. E aí o moleque, isso era segunda-feira. E aí o moleque falou assim pra mim, pô, tio, eu não tô com sono não, tô com fome. Pô, A última vez que eu comi foi sexta-feira, caraca. aqui Nossa. na escola. Minha mãe tá na casa da minha avó e não tem nada pra comer lá em casa, não. E aí, assim, é um choque de realidade. Tô começando ali, sabe? É um choque de realidade muito, muito grande. Você começa a ver ali tua responsabilidade, ver ali as histórias desses alunos, sabe? São histórias realmente difíceis. Então, assim, eu tava quase 3 dias sem comer, sabe? E, e aí, se eu não chamo ele lá fora para conversar, Nunca que você. eu podia. E eu podia ser muito bem o professor que mandasse ele sair da sala, cara. Ou que fizesse Eu um podia. constrangimento na frente de outras pessoas, né? Exatamente. Exatamente. Falar, meu irmão, na minha sala tu não vai ficar dormindo, não. Sai, vai pra direção. E aí, olha, o garoto 3 dias sem comer, ainda ia ser constrangido, É. sair da sala, ir pra sala da direção e de repente tomar bronca lá de novo, entendeu? Por que que tá dormindo em sala de aula? Então, assim, isso vai te moldando, né, como profissional, isso vai te moldando como professor, ouvir os alunos, ver o que eles têm para falar, é, as contribuições deles. Como eu falei lá no início, escuta essas histórias e depois fala para esse moleque, sai da sala, se você não é brabão, você não acha que tem que ser tudo com regras rígidas, olha na cara dessa criança que está sem comer há 3 dias e fala, problema é teu, vai dormir na tua casa. Não é? Então a educação é muito isso aí, cara. É desafio, mas é bonito, é aprendizagem todo dia, é dificuldade sempre, é luta o tempo todo, a gente está sempre lutando, lutando por condições melhores de trabalho, lutando pelos alunos ter uma educação, lutando para ter um salário digno, para não precisar trabalhar de 7h30 da manhã até 10 da noite. Mas também é muito prazeroso, é muito bonito o que a gente faz, assim, as coisas que a gente colhe depois. Eu tô há 20, deixa eu ver, acho que é 20 ou 21 anos na mesma escola em Caxias. Eu tô começando dei aula, essa galera de 15 e 16 da primeira turma, já teve filho, eu já dei aula para os filhos, agora eles estão começando a ter filho, eu tô dando aula para os netos, tô ficando velho, cara. Horrível isso. Tá dando Professor aula para avô. as gerações de uma família, que loucura. É, tô dando aula pros netos, dei aula por moleque de 15 anos, eles tiveram filhos, aí dei aula pros filhos, agora esses filhos estão com 18, 20 anos e estão mandando as crianças de 4, 5 para estudar lá. Aí tinha Cristiano, minha mãe mandou um abraço, falei, quem é tua mãe? Ah, é a Malu que estudou contigo. Eu falei, mas a Malu, filha da Alessandra? Ela também deu aula pra Alessandra. Ai, Jesus, tô velho de verdade. Então, assim, tempo passa, mas é isso. Educação é essa loucura toda aí. Mas eu não queria estar em outro lugar, não, cara. Eu queria estar exatamente onde eu tô. Nossa, é uma coisa que mexe muito, né? Os relatos. A gente sabe que a educação, assim, todas as profissões têm os seus lados positivos e têm seus lados negativos, mas a gente entende também que a educação, ela é o início de todas as profissões. É o Sim, profissional que dá vida a outros profissionais. sim. E apesar de todas as mazelas e apesar também de todas as coisas boas que a gente sabe, desde um aluno conquistar os pequenos desejos até os grandes desejos, até momentos muito difíceis como esse, como você acabou de relatar para gente, o que que você diria, quais conselhos ou que conselho você daria para alguém para o pessoal que está ouvindo a gente, ou alguém que pretende seguir a área da docência, seja português, seja gente, né, como licenciatura em química. Uhum. Eu acho que assim, como eu falei, você vai estar entrando num lugar que precisa de você, cara. Se você não tá a fim de se doar, se você não tá a fim de entrar de cabeça,
não sei se é realmente esse lugar que você deve estar, sabe? Porque se você for lá para fazer qualquer coisa de qualquer jeito, você tá lidando com vidas, né, cara? Então, de repente, sei lá, numa fábrica seria mais legal para tu, porque se um sapato der errado, ou se uma roupa sair torta, tá tudo bem, mas você estragar a vida de pessoas, sabe? É de uma responsabilidade muito grande. Então, É assim, verdade. se você quer ser professor mesmo, vai lá de corpo e alma, sabe? É uma profissão com toda a profissão tem os seus defeitos, todas as profissões têm suas dificuldades. Professor não é diferente, tá? Não é tudo bonitinho, não é tudo legal. Tem criança passando fome, tem coisas ruins acontecendo, mas tem muita coisa boa. E você saber que você pode contribuir para outra vida. E a gente não está falando de uma vida. Eu dou aula desde os 18, estou com 45, acho que são 27 anos. Gente, eu já ajudei muitas pessoas. Assim como eu fui ajudado, eu já ajudei muitas pessoas, Foi o anjo na vida sabe? de outros. Exatamente, é isso. Muitos foram meus anjos e eu tento ser na vida de muitos. Todos. Talvez você não consiga, ou talvez você consiga porque você vai ser melhor do que eu. Mas que você seja na vida de alguns, sabe? O anjo da vida de alguns. Mostre o caminho para alguns, mude a vida de alguns. Eu tenho certeza que quando você chegar a 27 anos depois de profissão como eu, aos 45 anos de idade, que você vai ter orgulho do que você fez, do teu caminho. Você vai ter a humildade de saber que ainda tem muito para aprender, mas que você contribuiu, que você não fez de qualquer jeito, que não é não, você não vai ser o melhor professor do mundo, nem vai dar a melhor aula do mundo, mas foi a melhor aula que você podia dar, foi o melhor professor que você conseguia ser, que você não fez de qualquer jeito. Então a educação precisa de pessoas assim, que realmente acreditam nela e que realmente acreditam que pode ajudar outras pessoas, né? Pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Essa semana eu recebi um WhatsApp de um menino que eu tenho esse ano à noite, o nome dele é Anderson. Ele é extremamente arredio, gente, sabe? É um menino muito difícil de lidar, assim. A vida não foi fácil com ele, então ele escolheu o caminho de atacar para se defender. Eu respeito isso. Eu sei muito bem que não é fácil. É, Eu já compreendo. tive bem perto do que ele passa, eu já tive bem perto. E é muito difícil você se manter gentil, é muito difícil você se manter alegre, você se manter cordial, quando nada no mundo é legal para você. Mas essa semana ele mandou um WhatsApp pedindo desculpa que estava faltando, né? Falou que era só aquele dia, porque estava dando tiro lá onde ele mora e tal, com medo de sair de casa. Aí eu falei para ele que não tinha problema, que ele podia ir, né, voltar segunda. Foi ontem isso. Que ele podia voltar segunda. E a gente conversou um pouquinho. E aí ele falou assim: pô, vocês aí da escola são demais. Obrigado por tudo. Aí eu falei assim: vai dar certo, cara. Quero te ver na formatura. Daqui a pouco tu se forma. Aí ele: não, não, quero me formar mesmo, professor. Quero, muito obrigado. E mandou um coraçãozinho. Falou: manda um coraçãozinho aí pros professores. Então, assim, cara, mas que bobeira você tá falando isso. Só mandou. Cara, eu tô falando de uma criança extremamente arredia, de um jovem extremamente arredio, que olha pra você e parece que ele vai te bater. Porque ele não tem uma vida fácil. E ele entrou na escola faz 3 ou 4 meses e já está sendo capaz assim de perceber que ali é um espaço que ele não precisa estar tão armado quanto ele anda em todos os outros lugares do mundo em que ele vai, que ele pode se desarmar ali um pouquinho, sabe? Então você que quer ser professor, você tem que estar dentro de uma escola que propicie isso aos alunos. Aquele momento ali dentro da escola, aqueles teus 50 minutos de aula, aquelas 4 horinhas que você passa ali com o aluno, precisa ser de um ambiente em que esse aluno se sinta respeitado, representado, que ele se sinta feliz, que ele se sinta minimamente à vontade
Há pouco tempo atrás a gente teve um evento na escola, nós temos um aluno que não fala, ele é fanho, muito mesmo, ele não consegue mesmo. A gente correu até, tá correndo atrás de tratamento para ele, conseguimos uma fono agora, a esposa de um dos professores é fono, deu um atendimento a ele, a gente está tentando. Mas esse rapaz que é fanho, a gente fez um show de talentos na escola, e esse rapaz que é fanho, ele se sentiu à vontade para cantar, Uau. do jeito Caramba. dele, do jeito dele. E nenhum aluno riu, nenhum aluno zombou. Quando ele terminou de cantar, as pessoas estavam chorando e aplaudiram ele, Ai, ó, Eu que não imagino a sensacional. sabe? conquista pessoal dessa pessoa. É absurdo. Entende como isso é grande, como Sim. isso é poderoso? Uma pessoa se sentir à vontade num lugar a ponto de sendo fanha, muito fanha, muita coisa, ela quis cantar, ela sentiu a vontade para cantar. E as pessoas que estavam lá não julgaram, não riram, não debocharam. Alguns choraram e todos bateram palma. Todos bateram palma. Então, isso no Peja, né? Então a escola precisa ser esse lugar onde esse aluno diferente, esse aluno com dificuldade, esse aluno com deficiência, esse aluno que não se adaptou ao diurno, esse aluno que não teve oportunidade no diurno, ou mesmo se você for do diurno, a escola precisa ser esse lugar onde essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse adulto, ele se sinta bem, à vontade, respeitado, sabe? E para você conseguir isso, você precisa ser um profissional que está disposto a fazer isso. Não pode ser de qualquer jeito. Cara, essa conversa foi incrível, sabe? Obrigado, meu Acho que amigo. esse Para mim foi. também. Eu acho que foi dos podcasts mais impactantes, tá? Nossa, Que a gente, Obrigado, eu que tô a meus me, gente amores. já eu tô me teve, um dos segurando aqui, eu não relatos Vocês consigo. são mais ótimos. potentes, assim. Eu tô extasiada. Ela pode entrar. Obrigado, meus amores. Deus foi bom para mim na minha história profissional. Deus foi bom. Muitas pessoas me mostraram o caminho de como fazer, sabe? De... Não que eu seja muita coisa, mas eu tenho certeza que eu sou o máximo que eu posso ser. E isso me dá paz. Me dá paz a ponto de eu, com esse tempo todo de educação, eu nunca tive nenhuma doença, nunca tive nenhum afastamento, eu nunca tirei licença de mais de 3, 4 dias por estar resfriado, ou uma vez eu peguei pneumonia, acho que tirei 5 dias. Eu nunca precisei me ausentar, eu nunca pensei em sair da educação, no sentido, vou abandonar tudo porque eu não estou bem, sabe? Mas foi muito isso, muito graças. É, eu acho que a gente precisa entender que as histórias, a gente fala muito isso, a gente fala muito hoje das histórias como um mérito pessoal. E eu discordo disso de uma forma tão grande, que às vezes eu não consigo nem debater tanto. Porque para mim qualquer história, ela é perpassada por todas as outras histórias daquela vida. Eu não Sim, estou aqui hoje porque eu conquistei. Eu estou aqui hoje porque eu tive oportunidades de conquistar. sim. E essas oportunidades não foram dadas por mim mesmo, foram dadas por outras pessoas. Entende? Aham. Então, eu estar aqui hoje não é mérito meu, mas é mérito da minha história, é mérito das pessoas que me oportunizaram isso, mérito de todos que passaram por mim. Entende? Aham. E a gente precisa devolver isso de alguma forma, como professor, dentro de sala de aula, ou como professor orientador, ou como professor de sala de leitura, ou como diretor. A gente precisa criar esses ambientes onde os alunos estejam ali para isso, se sentindo bem, confortável, sabe? Amado, se possível. Obrigado, meu amigo. É, Foi ótimo tô para mim chorando aqui. também. Cristiano, primeiro eu gostaria muito de te agradecer, Foi um de prazer. trazer a sua trajetória, de trazer o seu ponto de vista. É, a gente aqui a gente já entrevistou várias pessoas, a maioria professores. A gente
a cada vez que entrevista alguém, a gente entende o quanto a vivência daquela pessoa é importante, o quanto a vivência daquela pessoa e vai também impactar na escolha da sua profissão. E o quão importante é você também se sentir bem na escolha que você faz na profissão onde você está. E eu, particularmente, como futura professora, né, professora em formação, ouvir relatos como o seu ou como dos outros, eu que inicialmente não queria, agora me vejo extremamente feliz e confortável na profissão ao qual escolhi. Então, muito obrigada, mesmo de coração, Foi um por prazer. Sim, muito obrigado, cara. disponibilidade em falar com a gente, por contar os seus Prazer, Thiago. relatos. Gostaria também de agradecer o Thiago pela parceria, também Nada. muito importante. Pelas experiências que ele passou, as reflexões, toda a nossa conversa, né, toda a construção foi incrível mesmo. E espero que quem esteja ouvindo, né, possa também utilizar de todo esse material, tudo que a gente conversou, toda essa história, essa trajetória, possa ajudar, né, auxiliar e incentivar, motivar você a conseguir seguir o caminho que seja melhor para sua vida, né? Não só na escolha Verdade. profissional, mas também Sim, fazer questionar tudo que nos cerca, né? Porque trabalhando com o também que você fazer gosta. educação é isso. É, É isso. Então, gente, é isso. Estamos encerrando mais um episódio do podcast. Quero agradecer você que escutou a gente até o final. E mais uma vez, meninos, muito obrigada. até a Beijos próxima. para todos. Beijo.